Legal, né, gente? Estamos começando então mais um programa Bate-Papo, agradecendo muito, muito a sua sempre importante companhia. E aqui na tela eu vou colocar para você o nosso Instagram. Se você quiser acompanhar também o nosso programa pelas redes sociais e mandar a sua sugestão de pauta. Ah, Mário, eu gostaria que você levasse no seu programa determinado assunto. Então participe conosco, ok? Leia aí o QR Code do nosso Instagram e participe conosco. Gente, nesse primeiro bloco, estou recebendo aqui no estúdio a minha amiga Vera Itajaí. Ela que é artista plástica, sommelier apaixonada. Petit sommelier. A Vera está dizendo, Mário, eu não sou uma profissional sommelier, eu sou um amante do vinho. A petit sommelier. Isso me dá a propriedade de ser uma sommelier. E ela também é uma grande empresária. Vera, como é que está você? Tudo bem? Eu sou grande empresária. Uma grande Tudo bem, empresária. querido? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer estar aqui no seu programa. Bacana. Mais uma vez, ser entrevistada por você. É sempre uma satisfação. Um prazer muito grande. Vou começar falando do... Nós vamos falar de dois assuntos. Vamos falar de vinho, é claro, né? Um pouquinho de vinho. Mas vamos falar de arte. E eu estive no lançamento podemos chamar da Galeria de Arte? Instituto, né? Instituto, Instituto, né? Instituto e Casa. E Casa. Que é um espaço de arte e cultura que a gente chama Casa Azul de Frida. É um espaço para o artista? É um espaço para os artistas. É um instituto, são mais de 20 professores oferecendo diversos saberes. Olha só. Né? A gente atende jovens carentes. Né? O instituto, quando eu idealizei, era... Tem esse viés social, então? Sim, 100% social. Que maravilha, Né? Vera. A proposta sempre foi essa, de a gente poder estar ajudando, colaborando, né, com os jovens, não crianças. Eu não gosto de atender crianças, é porque criança tem que ter um adulto sempre por perto da família. E ainda né? estão Então, numa a partir idade de tão 14 tenra anos. ainda, né, desenvolvendo seus Pois talentos. que seria bacana também. Sim. Mas a gente está priorizando a partir dos 14 anos. Lá você abre um espaço para diversos artistas Sim, exporem... exposições, É isso? para darem palestras, não só os artistas, né, mas diversos segmentos da sociedade, diversos profissionais, né, que têm seus conhecimentos, aí, sua expertise profissional. Né, eu falo assim, venha compartilhar a sua trajetória do herói, né, sua jornada do herói com a gente, né, que é tão bom as pessoas conhecerem um pouquinho. Vera, você além de empresária e como artista, como que o brasileiro vê a arte hoje? Qual é o olhar do brasileiro para a arte? O Muito brasileiro interessante. conhece a arte? O brasileiro conhece, sim, conhece. Tem muitas pessoas que são profundos conhecedores de arte, né? Mas a maioria ainda conhece pouco, né? O conceito da arte, né? Como o artista se envolve, né? Como ele se dedica, né? E que a arte, de repente, eu entendo como deva ser democrática, né? A arte deve ir aonde o povo está, né? Não só a música, né? Que também é uma arte, mas a arte como sendo artes plásticas, artes visuais, artes cênicas, a arte de uma maneira geral, né? Então vamos definir aí. Qual é o conceito, na tua opinião, de arte? Olha, eu como artista, eu vou falar do meu conceito de arte, eu sou artista plástica há 45 anos, né? Sou pintora e sou escultora. Como escultora, eu sou formada pelo Museu Brasileiro de Escultura, o MUB, em São Paulo. Morei 40 anos em São Paulo, né? E me formei lá pelo museu. Eu sempre entendi a arte como você manifestando os seus anseios. É uma expressão. Pessoal. É uma Sim, expressão? é sempre uma expressão da sua alma. Eu pergunto isso voltando à pergunta anterior, será que nós conhecemos a arte? Porque o artista coloca a sua alma ali, né? Sim, sempre. E a arte, de certa forma, estou fazendo assim divagando, a arte também não está nos olhos de quem vê? Sim, de certa forma. Eu acho assim que todos nós temos, de alguma maneira, uma estética do olhar, né? E a arte sempre conversa com você. Eu costumo falar que a arte é muito espiritual. Ela tem que te tocar de alguma maneira. Ela te É toca. isso? E ela não só te toca, como ela pode te curar. Porque o artista... De algumas questões que a gente tem guardada lá nos nossos
né? Nas nossas gavetinhas da alma, que eu chamo, né? Quando você olha uma obra de arte, ela conversa com você. Quando o artista coloca ali no papel, na tela, na pedra, na argila... Sim, em eu qualquer... que trabalho com argila, como escultor eu uso argila. Ele coloca sua arte, seu talento, sua alma, Sim. né? E um sentido para aquilo. Para quem está lendo, para quem está vendo, será que consegue captar essa essência, o sentido que o artista quis colocar nessa obra? Alguns sim. Confesso que nem todos, É. né? Porque a pessoa tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né? Para fazer essa leitura. O que o artista quis dizer com aquela obra? Eu lhe digo por quê. Eu fui numa ocasião, numa exposição do Museu de São Paulo, MAP, e lhe juro, não entendi. Era a exposição de arte moderna. Eram baldes jogados no chão, algumas tintas, alguns blocos de cimento desconstruídos, papel rasgado, e eu fiquei olhando, puxa vida, eu não devo entender nada de arte, Vera, porque eu não estou entendendo o que o artista quis transmitir aí, a tal ponto de você dizer, é uma expressão de arte. Olha, para mim, do meu ponto de vista, eu chego a achar assim que chega a ser assustador isso. Eu acho muito anárquico. Esse movimento, sim, bastante. É bem colocado essa sua posição. É como se fosse uma anarquia mesmo, Sim. né? Eu acho que o artista, ele está desconstruindo a arte. Porque eu, como artista, de repente, desse viés que eu te falei, anárquico, eu posso dizer, ó, isso aqui é arte. E pá, jogo na cara do meu espectador. Sim. E o espectador, com certo medo de não ser taxado de ignorante cultural, diz, uau, que coisa maravilhosa esse bloco de cimento pintado. Mas de nem medo todos de ser... acham maravilhoso. Não. Gente mesmo como artista, né? Eu sou curadora de arte, também desenvolvo um pouco um papel com o Marchand, representando alguns artistas em São Paulo. Nem todos gostam disso. Eu, particularmente, não gosto. O meu perfil como artista, dentro do meu conceito, eu sou uma artista abstracionista, tanto nas minhas pinturas quanto nas minhas esculturas. E eu não gosto desse perfil anárquico, de jogar um pedaço de concreto no chão. Você nunca jogou nada no seu ateliê, né? Não, e você tem que desviar ali, ou aquele balde jogado de tinta no chão virou uma obra de arte. Tá, mas aquilo ali é somente um conceito que o artista está mostrando? Pois é. Uma expressão dele para criar nome, para fazer, como chama hoje em dia, tudo é selfie, né? Selfie, só chega ali... propaganda. Se nós fôssemos interpretar o viés da Vera Itajaí como artista, qual o estilo que você gosta de empregar na sua arte? Eu sou abstracionista. Eu sou uma artista abstracionista. Todo o meu trabalho é abstrato. Mas você bota um sentido nele. Sempre. Né? Todo o trabalho é abstrato. Você gosta muito de escultura, né? Tudo que sai da gente como artista, né? No meu caso, uma artista abstrata, né? O que eu falo de uma artista abstracionista, tudo tem sentimento, né? Você gosta muito da escultura? Gosto muito. Aliás, eu me reconheci como artista plástica, como escultora. A minha identidade visual como artista plástica é como escultora. Eu pintava há 10 anos e depois eu fui fazer escultura. Daí eu descobri que eu era uma artista escultora. Quando eu estive visitando ali o Instituto Icasa, Você foi na inauguração, né? Que a gente fez um coletivo com 20 artistas. Eu fiquei encantado ali com a diversidade, com a qualidade da exposição. Sensacional. Mas o que me chamou muito a atenção, e eu sei que é uma paixão sua, que é a Frida. A Frida, sim. Que também tinha lá alguns quadros que você estava expondo. Eu não sei se você sabe. Posso falar? Claro. Nós temos o maior acervo, não é um dos maiores, o maior acervo em homenagem à Frida Kahlo, aqui em Curitiba. O maior da América Latina. Puxa vida, hein? Que hoje nós temos 340, 360 obras que a gente está pedindo para os artistas
doe uma Frida, pinte uma Frida do seu jeito, como você entende a arte, né? E doe para o nosso acervo, para a gente construir esse museu que a gente quer. Já estamos com a documentação na prefeitura, precisamos de um casarão de 1.500 metros para fazer o museu em homenagem a Frida Kahlo aqui em Curitiba, que será o maior do mundo, em termos de acervo. O casarão, 1.500 metros. Você, como artista, empresária, marchand, por que você adotou a Frida como uma dos ícones da sua trajetória? Excelente pergunta. As pessoas me perguntam, Vera, por que Frida? Por que você fazer um projeto com a Frida aqui no Brasil? Frida é mexicana, pois né? É. Porque eu, como artista plástica, eu também sou psicanalista e arte-terapeuta xamânica. Não atuo mais nessa área já faz 10 anos. Mas como artista plástica há tantos anos, que eu conheci a história da Frida quando eu comecei a pintar, né? Há 45 anos atrás, que eu também não conhecia a história dela, foi depois, né, que eu passei a conhecer e ver os filmes, os documentários e tudo mais. E daí, anos depois, né, que quando eu comecei a pintar, eu não era psicanalista. Eu tornei psicanalista no ano 2000. Comecei a pintar na década de 80, 1980 mais propriamente. E daí, depois, como psicanalista, pesquisando a história da Frida, que ela tem uma história belíssima de superação, e todo psicanalista trabalha com superação. Então, eu fui pesquisar qual era o artista brasileiro, né? Artista homem, artista mulher, que tinha alguma história de superação nesse nível da Frida. Você conhece bem a história dela. Não encontrei ninguém. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, não? Pesquisei no mundo, né? Via hoje o Google, você tem acesso a tudo. Não encontrei nenhum artista com essa história de superação. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Né? E como psicanalista, trabalhando as questões de superação, então eu vejo Frida como artista e mulher, símbolo de superação. Você acha que a superação dessa grande artista, Frida, foi maior como artista ou como mulher? No que mais você tocou os olhos e disse, puxa vida? É muito difícil separar a artista da mulher, né? Mas vendo como artista, ela pintou muito autorretrato, porque naquele momento que ela estava toda engessada na cama, né? Que ela olhava para o teto, que o pai dela colocou um espelho em cima da cama do céu dela, e ela então olhava para cima e pintava aqui, no corpo dela todo engessado, que ela sofreu um acidente terrível, né? Então, ver um quadro, ver uma pintura de Frida é ver um pouco da sua alma, da sua vida, sim, do seu corpo, da sua história. Dela, maravilhosa. É um autorretrato. Sempre autorretrato. Daí perguntavam para ela, mas Frida, por que você só pinta você? Autorretrato, né? Ela falava, porque eu sou a que mais me conheço. Olha que coisa linda. Vera, você vai continuar conosco aqui no estúdio, nós vamos falar depois de um outro tema. Isso. Nós vamos falar da Vera, empresária do segmento de vinhos, que aliás adoro, a bebida dos deuses. Mas para fechar esse bloco aí do tema artístico, eu quero que você nos diga, para quem está nos assistindo e queira conhecer o Instituto Icasa, e conhecer o seu trabalho também como artista. Devo falar um pouquinho, então, desse movimento que nós criamos agora, né, que chama Movimento Cultural Conexões Empreendedora, da série Quinta Tem Café. Quinta Tem Café. Então, quer dizer, o café, na realidade, é um símbolo só, são os palestrantes. Toda quinta-feira nós temos um palestrante. Obviamente tem um cafezinho lá com uma bolachinha, né? Ou seja, então é café, vinho, palestra e obra de arte. Tudo num só lugar. Tudo num só lugar. Só que na Quinta Tem Café não é dia de coquetel de queijos e vinhos que eu também faço. Daí é um outro dia. Bacana. O Instituto Icasa fica na Presidente Carlos Cavalcante, né? Rua Presidente Carlos Cavalcante, 624. E lá é @ Centro ali, Centro, né? Icasa, né? Instituto Icasa está no Instagram como Instituto Icasa. Instituto Icasa. O chalezinho, 3 chalezinhos vermelhos ali, você já identifica. Bacana. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui na entrevista com a Vera, para que nós possamos falar de um outro assunto, que eu julgo também muito importante, que é a questão da justiça. Preste atenção, você que está me ouvindo. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, decisão importante, consulte um advogado. Isso pode evitar muitos inconvenientes lá na frente. Então você acompanha comigo agora o quadro Conheça os Seus Direitos, que é apresentado pelo advogado Dr. Rafael Guazelli. Acompanhe comigo. Vinheta na tela.
Olá, meu nome é Rafael Guazelli. Lembrando que no episódio anterior falamos sobre os 5 erros que custam caro nos contratos sociais de empresa. Hoje vamos falar sobre o sócio que não trabalha, qual direito ele tem. Vamos falar para você que é sócio, aquele sócio que não aparece na empresa, mas quer dividir os lucros, aquele sócio que investiu dinheiro, mas não trabalha, ou o sócio que não investiu dinheiro, mas trabalha. O que diz a lei sobre isso? No Brasil, o Código Civil tem 2 tipos de sócio: o sócio administrador ou o sócio cotista, o sócio investidor. O sócio administrador geralmente é aquele que trabalha, que está no dia a dia da empresa. O sócio cotista, sócio investidor, é aquele que investe dinheiro, que aporta capital. Tudo depende do que diz o contrato social da empresa. É possível prever que o sócio cotista, sócio investidor, só receba os lucros, como também é possível limitar essa questão dos lucros para o sócio cotista e sócio investidor. Então é importante que haja uma previsão expressa no contrato social sobre a forma de divisão dos lucros na empresa, para que a questão não seja estendida ao judiciário para que ela tenha que resolver isso. É importante que o contrato social deixe bem claro e definido o papel de cada sócio. Além da definição da função de cada sócio, é fundamental também deixar definido qual o prolabore de cada sócio e como que vai se dar a distribuição de lucros. Um contrato social definindo o exato papel e exata divisão dos prolabores e lucros para os sócios faz com que se evite conflitos na justiça e briga entre os sócios. Um contrato bem feito, bem definido, evita litígios, evita briga entre os sócios e protege a empresa, ajudando a alavancar os seus lucros. Se você precisa de um bom contrato, é fundamental que você contrate um bom advogado da área societária, para que você evite brigas entre os sócios e também evite um possível conflito judicial. A você, empresário que tem a sua empresa, eu convido você a assistir sobre planejamento tributário no próximo episódio. Vamos mostrar para você como pagar menos imposto de forma legal. Até o próximo vídeo. Muito bem, né, gente? Eu vou chamar um breve intervalo comercial. Na volta, eu continuo conversando com a Vera Itajaí, só que dessa vez nós vamos falar sobre vinhos, ok? Você gosta? Eu adoro. Se você também gosta, não sai daí. Em 1 minuto nós estamos de volta. Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância, com laboratórios reais para aulas práticas de verdade e uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Muito bem, estamos de volta. Então, Vera, vamos falar sobre vinho? Vamos falar sobre vinho. Trouxe o vinho? Pois é. Mas como é que nós vamos conversar Puxa sem vinho? vida, Sem conversar vinho? sem vinho. Ah, Vera, ai, Vera. É que hoje eu vim falar, na realidade, do nosso modelo de negócio, agora falando do lado mais empresarial, deixando as artes de lado, né? Eu criei um modelo de clube de vinho, aquele modelo tradicional, né? Que você já conhece, você, né, já esteve no outro espaço nosso lá, Adega Empório Arte Vinho.
né, que eu tinha lá no Bacaxeri. E aquele modelo tradicional eu transformei num modelo inovador. O que acontece? É um clube de afiliados, né, que eu dei o nome... É um clube de afiliados, na realidade, dentro de um clube de vinho, né? Então, É um clube de vinho. É um clube de vinho, clube Amigos do Vinho, que eu chamo. Só que eu registrei o nome com a marca Clube do Espumante Frida, por causa da nossa história com a Frida, do Museu da Frida. Eu queria fazer uma associação, né, para as pessoas saberem que a gente está desenvolvendo esse projeto dos vinhos junto com a Frida. Até porque os dois, o espumante, não é só espumante, tá? É vinhos. É um clube do vinho, para homens e mulheres. Pessoas me perguntam, Vera, por ser clube de espumante Frida, é só feminino? E não, é um clube para os homens e para as mulheres. É um clube do vinho, né? Mas eu registrei com essa marca Clube do Espumante Frida, por causa da nossa história com o Museu da Frida. Você, então, se torna um afiliado que te possibilita a você vir a ter uma renda passiva mensal e vitalícia. Por quê? Até uso uma expressão assim... Gente, não gaste dinheiro por aí bebendo vinho, né? Porque o vinho você bebe, literalmente, ele vai para o ralo. Sim. Ou não vai? Sim. Vai para o ralo. E aquele valor que você pagava da mensalidade do Clube do Vinho, naquele modelo tradicional, também vai para o ralo. Você paga todo mês a mensalidade e recebe o vinho. Qual o grande diferencial? No meu modelo de negócio... O grande diferencial é que esse valor da mensalidade, ele vira um investimento. E só o vinho que você bebe, que você vai receber na sua casa gratuitamente para Curitiba região metropolitana, né? Você recebe em casa todo mês, mensalmente, o vinho. Só que o valor da mensalidade, meu querido amigo Mário César, ele vira um investimento. É a partir daí que você passa a ter depois essa renda passiva mensal e vitalícia. Eu não criei um modelo renda hereditária, tá? Não, só vitalícia. Porque como renova todo ano o contrato, né? Então passa a ser vitalícia. Então é um modelo sensacional. Por quê? Você participa de inúmeros grupos de network. Hoje nós temos os nossos grupos mais de 10 mil pessoas, né? Não sei se você já fez as contas, mas a gente tem mais de 10 mil pessoas. Temos grupos que têm mais de 1.500 pessoas. Alguns grupos nós temos, e fora os outros de 500, 400, 300, 200. Eu mesmo tenho um grupo de network, que é a CBN, Clube Business e Network, e hoje nós temos 220, 230 CNPJs, né? Empresas. Então, você veja só, o que nós fazemos? Nós nos reunimos para nos indicarmos uns para os outros. Né? A gente constrói uma amizade, uma fidelidade ali, conhecemos o produto, o serviço. Primeiro conhecemos o CPF, que é tão importante a gente conhecer as pessoas, olhar nos olhos, né? E depois, então, estreitamos os laços para fazermos parcerias de negócios. Ô Vera, como é que surgiu essa ideia do Clube do Vinho, né? Sim. E qual foi a tua fonte de inspiração? Olha, minha fonte de inspiração, porque eu bebo há 45 anos. Está respondido. Eu falo que eu sou curtida no vinho, gente. Eu adoro vinho. Eu bebi meu primeiro espumante quando eu fiz a minha primeira exposição há 45 anos atrás. Porque até então eu não bebia vinho. E eu me apaixonei. O vinho é uma... E depois aí veio o vinho, né? Uma experiência. Sensacional, ele tem todo sensacional. É uma experiência, é um ritual. É um ritual, sim. Agrega, né? Agrega valores. Em vários aspectos. Bom bate-papo. Tudo, cultural, né? O universo do vinho. E é uma forma de você, de certa forma, viajar o mundo. Sim. Através dos vários rótulos. Porque tem pessoas que falam para mim, ai, Vera, gostaria tanto de participar do teu clube do vinho. Olha como as pessoas são, às vezes, inseguras. Mas eu não conheço vinho. Eu não sei ler rótulo. Eu não sei nem que uva é, nem que região, se é nacional, se é importado. Falo, gente, mas não precisa se preocupar com isso. Venha para o clube, a gente ensina. Né? E outra, o vinho bom é aquele que desce redondinho para você. Vai aprender na prática, bebendo. Na prática, sim. A gente oferece, sabe... uma vez por mês também, a gente traz um tema sobre uma determinada uva. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada, já também há 45 anos, desde que eu não comecei a beber, pela uva Cabernet Sauvignon. Cabernet, a rainha das uvas. A rainha das uvas. Eu sou tão apaixonada até hoje, que eu fiz até uma poesia. Olha só.
para uva Cabernet Sauvignon? Eu gosto da Pinot Noir. Ah, você gosta? Adoro a Pinot Noir. É uma Eu acho delícia. que ela tem um buquê leve, tem arredondado, várias, né? Tem Malbec, as pessoas gostam muito também. Eu gosto de muitas uvas, mas assim, ainda sou tradicionalmente apaixonada pela rainha das uvas, pela Cabernet Sauvignon. Eu aprecio muito, se bem que o vinho português, ele não tem uma nomenclatura de uvas, né? Lá é por regiões, né? Sim. Mas eu gosto muito do vinho português, na sua grande maioria. Tem vinhos Tem vinhos maravilhosos. maravilhosos. É difícil, como você disse, qual é o melhor vinho? É aquele que você põe na boca e diz, uau. Esses dias eu provei um vinho... Tem que descer redondo, gente. Até o cara disse, quer provar esse vinho? Eu disse, puxa vida, será? Era um vinho australiano, Vera. Aham. E hoje em dia tem Sensacional, tantos vinhos sensacional. maravilhosos, sim. Fora os tradicionais portugueses, franceses, italianos, tem os australianos, tem os vinhos gregos maravilhosos. Olha, gente, tem vinho até da China. Sabia que a China tem grandes Meu Deus vinícolas? do céu, sério? Essa eu não sabia. Porque eu tenho alguns rótulos de vinhos meus, né? E eu tenho a Condessa. Por isso, eu nem imagino, não consigo imaginar um vinho chinês. A uva, né? O terroir, Pois é. né? E eu tenho um rótulo que chama Condessa, que a gente está organizando agora para exportação. E o nosso consultor de exportação, ele voltou recentemente da China, e falou, Vera, a gente pode estar exportando a Condessa também para a China. Eu falei, como assim para a China? Ele falou, sim, daí ele trouxe toda essa informação de lá. Olha que espetáculo, sensacional isso. Informação é poder. É poder. Vera, Conhecimento. quem pode participar do Clube do Vinho? Quem pode se... Eu não sei se você diz o termo, falo se bem assim. associar. Também, obviamente, né, que todo mundo se socializa lá, é bem gostoso. Mas eu falo assim, você não necessariamente precisa ser um amante do vinho. Que bom, né? Se todos fossem amantes do vinho. Sim. Quem está começando agora, conhecendo o vinho, está migrando, que eu chamo assim, deixando um pouquinho as cervejas de lado, né? E evoluindo o paladar, porque o paladar também evolui, né? Então, começa a experimentar vinho e já começa a gostar, né? Então, a gente já começa a apresentar algumas uvas, sabe? Então, todas as pessoas que gostam de vinho ou querem aprender a conhecer um pouco mais o vinho, né? Pode vir participar. Como meio de negócio, quão viável é e há quanto tempo ele tem, mais ou menos, uma rentabilidade? Você já tem esses marcadores? Tenho. Porque você falou que além de ser um clube de vinhos, onde há uma troca de experiências, da sociabilização, De network. do network, do ato de tomar o vinho e receber em casa também todo mês um rótulo diferente. Que maravilha. Você falou que também é um meio de negócio. De negócio, sim. Eu quero que você trace aí algum paralelo, se você tiver, em termos de rentabilidade do negócio, o quanto é bom investir nesse segmento. Sim, deixa eu falar para você. O valor não muda muito da mensalidade de outros clubes que tem pelo Brasil afora, né? Tanto os clubes físicos, né, de lojas de adegas físicas, quanto de adegas virtuais, clubes virtuais. O valor não muda muito. A pessoa paga uma mensalidade, né, e recebe o vinho. Nós chamamos de você não paga uma mensalidade para receber um vinho. Você paga um valor para você fazer parte de um clube de afiliados. Clube de afiliados, E é a partir desse clube, né, de afiliados, que você tem essa oportunidade de, dentro das suas relações do network, você convidar os seus amigos para virem participar, né? Daí você constrói a sua confraria dos amigos do vinho. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, eu costumo falar assim, nós temos 5 ciclos para serem fechados. Eu falei, a pessoa que entende o modelo de negócio, em 5 semanas, ela pode estar ganhando já um valor de R$6.000 de renda passiva, né? Mensal e vitalícia. Mas você pode construir isso em 60 dias, 90, 120 dias, como a pessoa... Depende muito da dinâmica de cada um. Se você é uma pessoa dinâmica, proativa, entendeu como modelo de negócio, de beber vinho com os amigos no final da tarde, fazer um happy hour no teu escritório, no teu estúdio, no teu ateliê, na tua loja, na tua clínica, receber os amigos ali e beber, confraternizar e saber que isso te gera uma renda,
Olha que sensacional. Muito bom, né? Olha, é muito mais unir seguro do que literalmente qualquer o bolsa útil de... É literalmente unir o útil ao agradável. Com certeza. Eu costumo falar assim, gente, é muito mais seguro esse retorno financeiro do que aplicar valor em qualquer bolsa de valores, qualquer mercado de capital. Maravilha. Olha que sensacional. Bom, eu vou colocar na tela aqui, para você que está nos acompanhando, e lhe chamou a atenção esse negócio de beber e ganhar dinheiro. É sem pudores, né? Sem pudores, né? Mas Mas porque olha... as pessoas falam, ganhar dinheiro... Aliás, eu uso uma expressão assim, ganhar dinheiro não é bem a palavra, porque o dinheiro não cai do céu, não cai da árvore, né? É você fazer dinheiro. Fazer negócios. Fazer negócios, isso é um termo bom. sensacional. Porque às vezes o dinheiro ele não vem direto, mas vem de forma indireta. Sim. Através dos contatos, do network, Exatamente. né? Mas é isso, né? É Então, através se você dos quer contatos. beber vinho e fazer bons contatos e queira conhecer o Clube do Vinho e vir a ser um associado, é esse o termo? A gente chama de afiliado. Afiliado. Venha participar do nosso clube de afiliado, que Na vai tela... fazer toda a diferença na sua vida e gerar uma grande liberdade financeira. João, coloca na tela, por gentileza, o Instagram. Ali está como @Frida... Frida.clube. Frida.clube. Acho que é isso. Espero que não tenha então, errado ali. Para quem quiser, para quem queira, Sim. então, conhecer um pouco mais desse projeto da Vera Itajaí. Acessa lá o nosso Instagram. @Frida.clube. Clube. Ali tem todas as informações, pode fazer Ali perguntas. tem, a pessoa pode deixar lá, né, os recadinhos que quiser, tem telefone, Maravilha. tem e-mail, né, bem Bacana. bacana. E temos o site também, Qual que é o né? site? O site é www, né, Parará? www. FCA, tracinho, clubedoespumantefrida.com. Maravilha. Vera, se nós fôssemos encerrar esse bloco brindando com vinho, Sim. qual vinho você iria abrir para nós brindarmos agora? O segredo que guarda na alma a uva Cabernet Sauvignon. Cabernet. É o título bom. da poesia que eu fiz para Cabernet Sauvignon. Olha que coisa linda. Porque a uva tem toda essa ancestralidade milenar, né? Então, o segredo que guarda na alma. E a adaptabilidade, né? É uma uva que se adapta fácil, né? A várias regiões, né? Ela é resiliente. Bom e resiliente nisso, muito bem colocado. Ela é muito resiliente. É uma uva resiliente. Porque ela se adapta em diversos terroirs pelo mundo afora. Bacana. Vera, muito obrigado, Sensacional. viu? Obrigada a você, meu querido. Bacana. Volte mais vezes. Que prazer E traga o estar vinho. aqui com você. E traga um vinho na próxima. Te prometo. Ou no próximo evento, que o senhor for me entregar um certificado maravilhoso daquele lá. Bacana. De empresária do ano. Bacana. Eu vou encerrar esse bloco agora falando sobre sucesso. E para isso eu vou chamar a Vera Dib, empresária, palestrante e mentora de mulheres. Ela vem agora aí com o quadro Mulher de Sucesso. Vinheta na tela. Olá, seja muito bem-vinda ao quadro Mulher de Sucesso. Na semana passada, nós falamos sobre o poder do elogio e como ele transforma as pessoas à sua volta. Nessa semana, nós vamos falar sobre algo que também vai ajudar muito a te empoderar, a te fazer ser uma pessoa reconhecida pelo valor que você tem e também vai te ajudar nos negócios. Do que nós vamos falar? Sobre hábitos poderosos para uma líder de sucesso. O meu nome é Vera Dib, eu sou empresária mentora e sou também especialista em neurociência e psicologia positiva. E os cientistas falam que nós somos um empilhado de hábitos. Quando a gente escova os dentes pela manhã, por exemplo, a gente faz automaticamente, não é mesmo? Isso já se tornou um hábito, porque é uma repetição de comportamento. A mesma coisa acontece quando você dirige o carro, anda de bicicleta, você não pensa mais. Tudo acontece automaticamente porque o cérebro já entendeu esse comportamento e ele simplesmente faz você repetir de uma forma tranquila, economizando a sua própria energia. O mesmo acontece, por exemplo, com o hábito de beber socialmente. É um hábito positivo.
se for socialmente, mas ele pode vir a se tornar negativo quando ele se torna um vício. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os hábitos que a gente adquire, porque eles podem nos favorecer se a gente tiver consciência de tornar nossa vida cheia de hábitos positivos. Se a gente pensar como uma empresária que quer ser como uma atleta cheia de hábitos positivos, de refeição, de horário para dormir, de exercícios, tudo isso vai nos favorecer, não é mesmo? Então nós devemos pensar de que forma nós vamos transformar os hábitos que a gente ainda não tem em hábitos poderosos para nos fazer crescer na nossa vida e nos nossos negócios. E eu quero contar 3 hábitos bem importantes para você que toda empreendedora, se não tem, deveria ter. O primeiro deles, o hábito da liderança com sabedoria. E como que isso funciona? A sabedoria todos nós temos, mas muitas vezes a gente não usa a sabedoria da forma adequada ou simplesmente na pressa do dia a dia, no estresse de querer fazer as coisas acontecerem, a gente não para fazer algo muito importante que os grandes líderes e as grandes líderes fazem: ter um momento de reflexão, um momento de meditação, um momento de olhar para as suas atitudes ao longo do dia, anotar num papel e verificar se aquilo que você fez realmente foi condizente com a vontade que você queria para aquele momento da sua vida, para aquele negócio que você está desenvolvendo. Muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas, briga com alguém, ou a gente faz um mau negócio, compra aquilo que não deveria, acaba gastando naquilo que não deve, não controla direito as contas da empresa e muito menos as contas da casa. Então, quando a gente decide ser líder, a gente deve pensar com sabedoria, para que cada passo que a gente tome realmente nos leve a algo positivo. Você sabe que no livro de Napoleão Hill, que fala "Quem pensa enriquece", se você olhar só para o título, você já vai entender a importância que é nós pararmos para pensar o que nós estamos fazendo na nossa vida, as atitudes que nós estamos tomando com a gente mesmo, com as pessoas e com os nossos negócios. Agora eu quero falar para você o segundo hábito poderoso. O segundo hábito é a comunicação clara e empática. Nós gostamos de falar para a nossa equipe, para quem trabalha para a gente, para os nossos fornecedores, aquilo que a gente quer, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente esquece que ouvir a opinião deles pode ser muito importante para a gente realmente estar alinhada com o que o nosso cliente deseja. Então, praticar a escuta ativa é um treino que a gente deve fazer. Simplesmente sentar e escutar. Deixa eu escutar o que essa pessoa está falando, a opinião dela. De repente pode ser que o que ela está me trazendo vai transformar o meu produto e realmente atender a necessidade da cliente. Às vezes a gente não consegue vender porque a gente não está escutando a necessidade da cliente e não está oferecendo o que ela realmente precisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas todo líder de sucesso, toda mulher de sucesso tem o hábito de escutar a sua equipe. Então, quando você decide, por exemplo, dar um feedback construtivo para um colaborador seu, dizendo aonde ele não acertou, mas e como ele pode fazer de uma forma melhor, você vai estar construindo pessoas que te apoiam, pessoas que acreditam em você, pessoas que entendem o seu propósito. Então, uma comunicação clara e empática vai levar você a construir um negócio de sucesso. E o terceiro hábito é o hábito do aprendizado contínuo. Mesmo a ONU tem falado a importância de nós nos mantermos atualizados, porque o mundo está em plena abundância de informações, está num desenvolvimento tecnológico fantástico, e se a gente não andar junto com tudo isso que está acontecendo, nós vamos ficar para trás. O nosso produto não vai mais servir, o nosso serviço vai ficar desatualizado. Então, pensar em fazer um curso, um treinamento, uma mentoria, estar engajado com um grupo de pessoas, frequentar outros ambientes, frequentar
eventos, tudo isso vai te ajudar a aumentar o seu aprendizado. E eu quero te dar um exemplo de uma pessoa que ilustra bem essa questão de hábitos poderosos. É Melinda Gates, a ex-esposa do Bill Gates. Ela tem uma fundação, ela é uma pessoa que ajuda muitas pessoas carentes, desenvolve muitos trabalhos que vão ajudar a suprir necessidades das pessoas em grandes volumes, mas ela procura sempre estar se desenvolvendo pessoalmente, estar cuidando de uma liderança muito proativa e usando de muita sabedoria e também tendo uma comunicação muito clara com as pessoas da equipe dela. Então, olhando para esses exemplos de sucesso que nós temos, a gente pode pensar: como eu vou aplicar esses 3 hábitos no meu dia a dia? Já fica essa pergunta para você. Qual deles você vai começar a partir de hoje a transformar a sua vida e os seus negócios positivamente? E no próximo episódio, nós vamos falar sobre mitos e verdades do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu espero você, um beijo e até lá! Muito bem, né, gente? Eu vou chamar um bloco, né? Ou melhor, um intervalo comercial, mas já voltamos, viu? Em 1 minuto. Não sai daí. Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Legal, gente, estamos de volta e agora eu converso com o advogado, Dr. Bruno Criminici, da VKS Advocacia. E o Dr. Bruno é especialista em direito ambiental, né, doutor? É isso? Correto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, eu agradeço o convite. É muito importante esse debate sobre a necessidade e importância do direito ambiental. Doutor Criminici, quais são... Deixa eu ver se eu consigo contemplar toda a pergunta. Em termos de desafios para o direito ambiental no Brasil, Tá, quais são os principais desafios, não só para Curitiba, mas o nosso programa atinge basicamente todas as cidades da região metropolitana, que dá em torno de 27 municípios, doutor. Tá. Quais são esses desafios principais? A gente tem uma série de dificuldades e desafios envolvendo o direito ambiental. Primeiro, é com que as empresas e as pessoas levem a sério o direito ambiental e também entendam o direito Conscientização. ambiental. A conscientização. Então, a falta de educação ambiental nas escolas, a falta de campanhas educativas de preservação do meio ambiente, fazem com que as pessoas, em decorrência daqueles costumes e velhos hábitos que nós temos, como todo mundo conhece alguém que tem uma casa que tem um sofá, que passa um rio nos fundos, conhece uma pessoa que joga resto de lixo na calçada. Por quê? Por falta de educação e de orientação. Então, nós começamos com a falta de conhecimento da legislação ambiental e passamos por uma série de dificuldades do próprio entendimento da legislação. Então, a principal tarefa do advogado ambiental hoje é atuar junto às empresas, aquelas pessoas que nos contratam, como um tradutor literal da legislação ambiental, fazendo a sua adequação à operação da empresa ou às necessidades daquela pessoa. Doutor, você falou sobre o conhecimento, eu não digo da lei, mas porque a gente vê que existe muita propaganda, muita campanha sobre meio ambiente, sobre cultura ambiental. Isso não é de agora. Vamos pegar Curitiba, desde a época
do prefeito Lerner, daquele Separe, né? Família Folha. Família Folha. Ele que foi um dos preconizadores, né? Um dos idealizadores dessas campanhas, do Separe o lixo, do lixo que não é lixo, da coleta do lixo reciclável. Então, por falta de campanha, não é. Mas por que a população insiste ainda de fazer algo que ela sabe que é tão errado? Como eu falei assim, a campanha, por exemplo, do Separe o Lixo, da Família Folha, ela foi essencial, ela deveria ter sido mantida, infelizmente ela acabou. O direito ao meio ambiente, ele é novo, ele foi incorporado no direito brasileiro com a Constituição de 88, no artigo 225, que diz que todos nós temos direito ao meio ambiente saudável e bem-estar da vida. Então, é um conceito relativamente novo no direito, a gente está falando aí de aproximadamente 40 anos, ele é muito novo. E essas campanhas, elas incentivam, por exemplo, a separação do lixo, mas elas não ensinam como deve ser feito. Se hoje a gente chegar para as pessoas ali da nossa idade que viveram essa época do separe o lixo, apresentar aqueles lixos separados por cor, a pessoa não sabe qual que é o que tem que ter a destinação correta. Porque foi feito o início de uma conscientização, mas faltou a profundidade essa educação ambiental. Faltou levar adiante, não somente... Todo mundo conhece a musiquinha do Separe o Lixo, todo mundo sabe que é a Família Folha, mas ninguém sabe ali como fazer a sua destinação correta do lixo. Por exemplo, tem lá o óleo também, né? A gente ouve que não jogue o óleo da cozinha no ralo e coisa e tal, mas pouco se ouve campanhas da coleta desse óleo. Exatamente. Faltam políticas públicas que, além da conscientização, instrumentalizem essa proteção do meio ambiente. Então, por exemplo, o município de Campo Largo, ele fornece sacolas específicas para a separação do lixo. É um exemplo dentro da região metropolitana. Então, as pessoas têm uma sacolinha separada para o lixo reciclável. Lá tem um dia na semana que passa o lixo reciclável, essa pessoa separa através do saco fornecido pela prefeitura e é dada a destinação correta, pelo menos aos recicláveis. Acho que se a gente começar por essa base, em algum momento fomentando a educação ambiental, a gente vai ter a destinação correta de todos os lixos. Doutor Bruno, aquela questão, por exemplo, nós temos a indústria, né? Que obviamente quer produzir, precisa produzir, gerar empregos, né? Existem as demandas, mas ela não é corresponsável por essa política da logística reversa, que agora inclusive tem outro termo, né, que você falou que já não se usa mais, né? Agora se chama economia circular e não mais a política de reversa, né? Exato. O que acontece? E a pergunta é ótima, porque falta esse conhecimento, inclusive para os empresários. Nós temos uma lei, a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela traz no artigo 14, parágrafo 1º, a seguinte narrativa. É responsável de forma objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa, todos aqueles que participarem da cadeia do lixo. Ou seja, é responsável pela destinação correta dos resíduos sólidos, desde aquele que produziu, quanto aquela pessoa que foi contratada para dar a destinação final. Então, a importância do advogado ambiental, ela fica ressaltada, porque a partir do momento que o empresário ele contrata alguém para fazer a destinação do resíduo, não significa que ele terceirizou a responsabilização. Ele continua responsável. E aí entra a atuação do advogado ambiental a partir de um sistema da implementação, da conscientização da empresa e da implementação de sistema de gestão ambiental, ele possa, de forma simples, através de procedimentos fáceis, de indicação de papéis e responsabilização dentro daquela empresa, adequação de processos e fluxos, fazer com que ela possa ter uma auditoria daquelas pessoas que são contratadas para dar a destinação final do lixo. Então, por exemplo, você verifica os manifestos de transporte de resíduos daqueles terceirizados, você faz auditorias regulares, você pede com que ele comprove a destinação correta, você estabelece cláusulas ambientais de responsabilização, de compartibilização de responsabilização, para evitar os custos de um possível litígio ambiental. Bom, então o papel do advogado especialista em direito ambiental é conscientizar e explicar para o empresário das suas obrigações, dos seus direitos
e também das normas, da boa política de meio ambiente, doutor Bruno? Essas boas práticas é um termo assim, muito correto em relação ao direito ambiental. O nosso papel enquanto advogado ambiental é sair da velha advocacia que tinha o binômio licença e multa. O advogado ambiental da antiga geração, ele focava assim, eu vou verificar e acompanhar o processo de obtenção da licença ambiental e vou atuar quando essa pessoa tiver uma autuação. Porém, o papel do advogado moderno é fazer uma leitura de toda a legislação ambiental e atividade regulatória específica, dependendo do nicho de atuação daquela empresa, e traduzir para a empresa a necessidade de fazer a adequação dos processos àquela norma, fazendo com que os custos da prevenção sejam muito menores do que você ter que atuar com autuações ambientais, responsabilização penal, responsabilização civil, embargo e paralisação da tua atividade. Doutor Bruno, essa implantação de boas normas, de boas práticas, ela vai impactar positivamente na empresa, não vai? Tem a ver com a questão do compliance? Exato. O compliance, ele vai trazer resultados positivos e eles podem, inclusive, ser mensuráveis. Por quê? Quando a gente tem a adequação através dessa auditoria ambiental, em que a gente adequa processos e procedimentos para que eles atendam à legislação, você passa a ter menos consumo de insumos, você passa a ter uma correta destinação de resíduos. Isso faz com que você diminua os riscos da persecução administrativa e penal, porque você vai estar menos exposto a riscos de uma autuação, porque você vai estar em conformidade. É possível também de menos ações judiciais que, de repente, eu posso contaminar como empresário meio ambiente e sofrer lá na frente ações, né? Claro, de indenização por danos à sociedade, a vidas humanas. Eu estou sujeito a isso, não é verdade? Está sujeito. E também a pergunta é ótima no seguinte sentido: a atuação moderna do direito ambiental é tratar o litígio, a judicialização daquela autuação como uma última hipótese. Você tem que trabalhar com uma conscientização da empresa para adotar fluxos de adaptação à legislação para evitar a autuação. Perfeito. E se ela estiver em conformidade, se essa autuação ocorrer, você vai ter um arcabouço técnico, uma base técnica para questionar essa autuação. E se você estiver de boa fé, a tua empresa estiver de boa fé, adequada à normativa ambiental, você consegue ainda algumas formas de consensualização para a resolução do conflito. Por exemplo, celebração de um termo de ajustamento de conduta, uma apresentação de um plano de recuperação de área degradada, uma adesão a projetos ambientais dos órgãos ambientais, que faz com que você consiga solucionar de forma amigável, sem judicialização, aquele litígio Então ambiental. já existe uma política de favorecimento para empresas que entram dentro dessa norma ambiental. Existe. O compliance, para além de adequar a empresa, diminuir os custos de operação, porque assim, o compliance, qual que é o objetivo final? Fazer com que os custos de adequação regulatória, eles sejam diluídos e diminuídos ao longo do tempo. Perfeito. Para que evitem as autuações. Doutor Bruno, em torno aqui da região de Curitiba, região metropolitana, tem muitas empresas que exploram lá o cal, o cimento, né? Como que essas empresas podem se adequar a essas normativas? A atuação das mineradoras e das cimenteiras, ela está sujeita a um tripé regulatório. Ela tem que ter uma licença ambiental, porque é a atividade que ela pratica de alto impacto ao meio ambiente. Ela fica sujeita à responsabilização administrativa e penal, ela tem que cumprir toda a regulação sem incorrer numa infração administrativa ambiental, e ela tem que ter, ao final, um sistema de monitoramento e adequação para fechamento de mina e reparação do dano. Por quê? Quando você pratica atividade minerária e de cimenteira, quando você encerra, você esgotou aquela atividade, você tem que devolver para o meio ambiente o status quo ante, ou seja, como ela era antes daquela exploração. Tem um prazo para que isso seja implantado ou não?
tempo de exploração e depois a empresa retomar os trabalhos para devolver a natureza como ela era antes? Exato. Isso tudo é feito através de um plano estratégico, mediante a aprovação e liberação das licenças ambientais, em que você tem que cumprir uma série de condicionantes, inclusive aquele tempo de operação. Porque a empresa, a mineradora, ela explora aqui e ela tem um tempo hábil para explorar aqui, né? Até e o aí esgotamento dos recursos. Quando esgota, ela vai para um outro, para canteiro, né? Isso, só que ela tem que devolver aquela região da forma que ela era antes da exploração. Claro, a atividade tem alto impacto ambiental. Como que ela faz isso? Através de um plano de recuperação de área degradada. Ela planeja, e por isso que é importante a atuação do advogado ambiental, porque o planejamento ele custa muito mais barato quando você internaliza no core financeiro da empresa, é muito melhor do que você ter que pagar os custos de uma paralisação ou de autuação. Outra atividade que é muito comum aqui em nossa região, mas também em todo o estado do Paraná, é a questão da extração da madeira. Essa área de atividade também ela está dentro dessa visão da política ambiental? Sim. Toda a atividade que utilize recursos ambientais ou que potencialmente gerem atividades poluidoras estão sujeitas à fiscalização e todo o regramento ambiental, devendo ter licenciamento e todo o atendimento da regulação específica da atividade. Perfeito. Bom, é um assunto bastante longo, mas eu prometo que vou convidar o Dr. Bruno a estar aqui conosco outras ocasiões, para falarmos de alguns assuntos mais pontuais. Por enquanto, eu vou deixar na tela, caso você, empresário, queira conhecer um pouco mais dessas normas de boas práticas, né, doutor? Boas práticas para ambientais. evitar males maiores lá no futuro. É melhor, como diria a minha avó, melhor prevenir do que remediar. Essa Exato. máxima ainda vale nos dias de hoje. Ela rege o direito ambiental. Então, vou colocar na tela aqui. Vai lá, João. Criminice. @Criminice. Criminice. Então, se você quer conhecer um pouco sobre leis ambientais, boas práticas, @Criminice, onde você vai poder falar, então, com o advogado Dr. Bruno Caminice, que é especialista nessa área. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um programa Bate-Papo e, claro, agradecendo, então, a sua companhia, sempre muito, muito importante. E, mais uma vez, aqui na tela, o Instagram do nosso programa, caso você queira participar conosco, mandando aí a sua sugestão de pauta, participe conosco, tá bom? Por hoje é só, obrigado a todos e até um próximo programa.